Olá, boa tarde. Que momento, né? Primeira live, primeira webinar de 2023. Então, é muito bom tê-los aqui conosco e vamos olhar então para soluções para atender a legislação em 2023. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marta Pirina Verona. Eu sou consultora de aplicação Master aqui na Metadados, tenho formação em formação em gestão de pessoas, pós em direito do trabalho, e tenho uma boa caminhada no que tange à legislação. Então, tenho mais de 20 anos aqui de conhecimento, acho que é de experiência, já de vivência. E também tem um podcast lá na coluna do Portal Contábeis, onde eu falo de carreira em tópicos. E é tão interessante quando a gente pensa em RH, RH em sintonia, e é assim que é a Metadados. Ela é próxima, completa e em sintonia com você. Então, é isso que nós levamos para você aqui neste ano de 2023 e nós levamos também em 2022, porque nós desenvolvemos soluções completas para um RH humano e inovador. Então, nós estamos há mais de 35 anos no mercado, nós temos mais de 260 colaboradores altamente qualificados. Eu disse que a Metadados aqui tem um time de ouro, tá? E atendemos aqui todo o Brasil. Então, nós temos um atendimento e presença nacional em todo o Brasil. Nós também temos reconhecimentos que motivam sempre a nossa evolução. Nós somos GPTW 32 vezes, nós temos aqui o nosso suporte certificado HDI, Troféu 2020, então a única empresa com essa certificação, foi a primeira desenvolvedora de software do país a ser certificada pelo padrão internacional de atendimento. Nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar na categoria América Latina, Brasil, Tecnologia da Informação, Rio Grande do Sul e aqui na Serra Gaúcha também. Nós temos mais 13 vezes aqui, nós fomos aqui fornecedores de confiança, reconhecida 13 vezes consecutivas. Isso não é fácil, então o nosso cliente também reconhece o nosso esforço, o nosso trabalho. 8 vezes as melhores fornecedores para RH, então eleita aqui pelos clientes também. Isso realmente faz sentido no nosso trabalho quando nós somos vistos desta forma. Por quê? Porque nós temos todos esses produtos para atender os nossos clientes, para ter uma vida mais tranquila. Acho que é um sistema inteligente. Então, o Metadados tem o carro-chefe, que é o CIR, né, que é o Sistema Integrado de Recursos Humanos, que é o primeiro. Nós temos o Vibe, Skill, FeedLover e Madu. Então, também temos sistemas aqui, que é o Madu, que atende a clínicas. E eu digo para você, o que nós podemos esperar de 2023? Então, nós estamos, assim, começando dia 1º de janeiro, quando nós pensamos em e-social, estamos nivelados, grupo 1, 2, 3 e 4. Estamos todos na mesma linha agora, né? Transmitindo todos os eventos de todas as fases. Eu penso que esse barquinho representa que a gente precisa ter serenidade e tranquilidade, que a gente precisa olhar cada processo de cada vez, mas a gente não pode deixar tudo para a última hora. Então, assim, o recado que nós temos aqui vamos navegar em águas tranquilas, exatamente deixando tudo em ordem, olhando para cada data, para cada tarefa, e por isso que a gente precisa olhar para o PPP eletrônico. Então, ele vai estar disponível para os trabalhadores lá no meu INSS a partir do dia 16 de janeiro. E ele só vai estar disponível lá se nós, empregadores, fizermos aqui a nossa parte, transmitimos os eventos. Então, ele deve conter as informações a respeito da exposição de riscos ou não a partir de 1º de janeiro de 2023. Por quê? Até 31 de dezembro de 2022 continua no papel. Então, a IN 128 introduziu um novo formato, um modelo muito parecido com os dados que nós estamos enviando para o e-social. Então, até 31 de 12, a gente tem ali um fim, uma data de corte, é papel. A partir de 1º de janeiro, é eletrônico. Com esse eletrônico, a gente acessa o meu INSS. Então, o nosso empregado começa a ter acesso a essas informações. Eu digo que, neste momento, é um momento interessante, onde nós começamos a avaliar as nossas informações, porque até então, a gente entregava esse PPP para o nosso empregado quando ele solicitava na rescisão ou quando ele realmente precisava para a sua aposentadoria. Então, antes ele não era entregue para o trabalhador.
Ele é gerado quando a gente alimenta o envio, então, do evento S2240. E se tiver exposição de riscos, a gente tem que basear todo o lançamento desses riscos no LTCAT. E se não tem se tem ausência de risco, a Camila estará compartilhando com vocês o nosso infográfico para você se localizar ali no fluxo, se você precisa ter LTCAT, se você não precisa fazer, como é que você faz o envio dessas informações. E o grupo 4, no dia 1º de janeiro, também começa a ter, então, todos os eventos do SST. Olha que interessante. Agora temos grupo 1, 2, 3 e 4, enviando eventos do SST também para o E-Social. Se você tiver perguntas ali, dúvidas, pode começar a fazer ali o envio. Ali, ao final, assim, eu vou respondê-las. Caso eu não saiba alguma resposta, a gente dá o retorno com data posterior, tá? Então, nem sempre nós temos as respostas para tudo. Então, podem fazer as perguntas de vocês. É um momento para começar um ano diferente. Voltamos de férias, algumas pessoas saíram de férias, outras pessoas não saíram de férias. E agora a gente conta com um querido processo trabalhista no E-Social. Então, é uma novidade que nós temos agora para o mês de janeiro. Quem aqui trabalha no RH sabe do sacrifício de fazer essa informação na GFIP, e ela alimenta informações, quando a gente pensa em GFIP, somente previdenciárias e fundo de garantia, mas quando nós olhamos para um processo trabalhista no E-Social hoje, ele alimenta informações para DIRF, então tem todas aquelas decisões que eu só tenho pagamento do quê? De valores indenizatórios. Tudo está aqui. Então, se eu tenho contribuição previdenciária, indenização, se eu tenho fundo de garantia e se eu tenho imposto de renda, eu estou obrigada a fazer aqui a informação do processo trabalhista no E-Social. O que nós vamos informar? São aquelas decisões da Justiça do Trabalho, acordos reconhecidos e cálculos homologados. O ponto de corte é 1º de janeiro. E o prazo do envio é até o dia 15 do mês subsequente. A gente sabe que essa área está em recesso, provavelmente nós não temos ainda nenhuma decisão proferida no mês de janeiro de 2023. Geralmente eles retornam ali depois do dia 20, mas é importante ter a ciência que tudo isso precisa ser informado dentro do E-Social, que são os eventos do processo trabalhista. Então, o evento S2500, ele serve para quê? Nós vamos enviar informações do processo, a base e recolhimento do fundo de garantia, a base de cálculo de contribuições previdenciárias detalhadas mês a mês. O 2500, na verdade, ele alimenta o CNIS, ele alimenta a CTPS digital. Por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande com esse evento. A Camila também vai compartilhar com vocês. Nós temos um e-book maravilhoso que foi desenvolvido, nós temos um infográfico desses eventos, nós temos um material bem bacana que foi desenvolvido aqui pela Metadados e nós vamos compartilhar com vocês. Quando nós pensamos no evento 2501, nem sempre quando eu tenho um evento 2500 sinaliza que eu vou ter um 2501. Por quê? Se eu tenho um evento, um processo trabalhista, e que eu só tenho uma indenização para pagar para o meu empregado, e essa indenização ela não tem contribuição previdenciária, não tem imposto de renda, eu só vou transmitir o evento 2500. Eu só vou ter o 2501 quando eu tenho contribuição previdenciária e quando eu tenho imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque ele serve para informar e recolher tributos. E aqui daí eu não vou tê-lo detalhado mês a mês, e sim eu vou ter detalhado pela competência que eu vou recolher esses tributos. Então, um é diferente do outro, por isso que nós temos aqui 2 eventos. E se eu transmitir um evento 2501 errado, equivocadamente, eu posso excluí-lo através do evento S3500. Da mesma forma, o 2500. O único cuidado que eu preciso ter é que, se eu transmitir um evento 2500 e 2501, se eu quiser excluir o 2500, eu vou ter que excluir antes o 2501 e depois o 2500, sempre olhando a ordem. Porque senão eu não vou conseguir, o nosso evento S3500 vai ser rejeitado.
E o evento S5501, ele retorna, então, do e-social. Aqui, o que nós temos? Quando nós transmitimos o evento 2501, sinaliza que ele se comunicou com DCTF Web. Se vocês acessarem a DCTF Web, vocês vão perceber lá que já tem um tipo de contribuição ali de DARF, que é de processo trabalhista. No momento que a gente manda o evento S2501, nós temos a devolutiva do evento S5501. Com os tributos, então, nós temos a tabela 29. Na tabela 29, nós temos os códigos de receita. As contribuições previdenciárias possuem códigos próprios e nós temos os dois últimos códigos que dizem respeito ao imposto de renda. Até a minha colega Mariana estava fazendo um teste no S2501, lançando um código de receita num campo que era a base de imposto de renda, usando um código que é de contribuição previdenciária, ele valida essa informação, né? Por quê? Porque se é uma informação de imposto de renda, ela tem que ter somente códigos de receita que dizem respeito a imposto de renda. Então, é todo um fluxo e um cuidado que nós precisamos ter. Então, no lançamento, é importante também conhecer a tabela 29. Bom, o que o FGTS Digital tem a ver com o processo trabalhista? Ele tem tudo a ver, porque como eu vou voltar um pouquinho aqui, quando nós falamos no evento S2500, a gente faz a informação do fundo de garantia. Bom, até que eu não tenho o FGTS Digital, sinaliza aqui, o fundo de garantia continua em GFIP. Então, vocês vão continuar por um bom tempo fazendo a informação no e-social e fazendo a informação em GFIP, até que nós não temos, até que não entrar em vigor o FGTS Digital. E quando a gente faz a informação da base do FGTS aqui no evento S2500, depois que nós tivermos aí o FGTS Digital em vigor, ele já vai gerar, então, vai integrar com o portal do Fundo de Garantia, já tem o recolhimento do Fundo de Garantia. E por isso que neste evento a gente faz sempre a informação se o valor do Fundo de Garantia foi pago diretamente para o empregado ou se o valor vai ser, então, depositado. Então, quando a gente diz que foi pago diretamente para o empregado, ele não vai gerar, então, uma guia de recolhimento, conforme a gente faz a informação dentro do sistema. Por isso que a gente tem aqui no cenário um fundo de garantia, aquela pergunta, o que nós podemos esperar do ano de 2023? Então, nós teremos aqui a substituição do CEFIP, que essa é a mais desejada por todos nós profissionais e empresas. A previsão mais recente é setembro, mas ela pode mudar porque a gente tem um prazo de preparação de 6 meses. 6 meses, mais 2 meses, menos 2 meses para as empresas, até que chegue às empresas desenvolvedoras de software. Então, a gente está sonhando ainda com a implementação do FGTS Digital, que ficou ali. Vai acontecer antes a substituição da DIRF e depois do FGTS Digital. Eu vou voltar aqui para o processo trabalhista e muitas pessoas dizem, Marta, vai existir a prorrogação deste cronograma? Será que vai entrar mesmo no dia 16 de janeiro? Bom, no dia 16 de janeiro, entra todos os eventos que são da versão S1.1 do e-social. Por isso que a data é 16 de janeiro. Então, nós tivemos melhorias também no e-social, não somente pensando em processo, então existiu uma nova versão, S1.1, que entra no cenário ali em janeiro, no dia 16. Neste momento, lá no portal do e-social, vocês vão ter um perfil para o processo trabalhista, muito parecido com o que tem no SST, então vocês vão lá em perfil, hoje tem geral, tem o perfil do SST e vai existir o perfil do processo trabalhista. O processo trabalhista pode ser cadastrado lá dentro do portal do social, ou essa informação pode ser enviada de forma híbrida, sendo parte enviada pelo escritório de advocacia e parte pelo software da folha de pagamento, ou tudo pelo software da folha de pagamento. Então, é muito cuidado que vocês precisam tomar e ter neste momento, pensando sempre nas procurações, né? Que poderes eles estão dando para uma outra pessoa, que tipo de telas ela pode acessar.
Então, por isso que não está liberado ainda no portal do E-Social, porque só no dia 16 que, de fato, entra em processamento, lá entra em vigor os eventos, então, do processo trabalhista. Então, nós precisamos esperar essa data para acessar lá no portal do E-Social, mas é claro que as empresas de software de folha de pagamento ou que administram os escritórios de advocacia já fizeram o seu software que comunicam através de mensageria com o serviço do E-Social e a gente consegue transmitir esses eventos. Então, aqui a Metadados está preparada também, a gente já fizemos o envio do 2500 e do 2501, até para colocá-los aqui, e a DIRF também tem parte que futuramente vai impactar no processo trabalhista. Por quê? A substituição ela vai acontecer somente em 2025. Porque no ano de 2023, como ela entra em vigor não no ano inteiro, a gente vai ter parte das informações, porque nós estamos aguardando o evento S1220, então não tem tudo pronto para a substituição da DIRF, como o ano de 2024, 2023 ele estará incompleto, o ano que vem todas as empresas ainda vão ter que fazer a declaração da DIRF. Então, isso vai acontecer de fato somente em 2025, quando no ano de 2024 já estiver tudo redondo, conferido e transmitido pelo portal do E-Social. Então, a DIRF continua até 28 de fevereiro, a data da entrega, a gente tem um informe de rendimentos, o programa já está disponível. Então, essa declaração continua sendo uma obrigação do RH. Quando a gente pensa lá no planejamento, como é que está meu ano de 2023, eu preciso olhar para isso. E a RAIS? A RAIS, então, pela primeira vez, o grupo 3 não precisa mais enviar. Eu acho que aqui deve ter várias pessoas que são dos escritórios contábeis. Então, grupo 1, 2 e 3 dispensados. Somente o grupo 4 declara o ano base 2022, porque o grupo 4 ingressou no E-Social o ano passado. Então, não tem o ano inteiro de informações para ter a RAIS substituída. Então, ano que vem, não teremos mais RAIS para nenhum dos grupos. A data ainda não foi informada. Então, aqui é um grupo menor de empresas, né? Quando a gente pensa no grupo 4, são menos CNPJs aqui impactados. Eu vejo um alívio muito grande aí dos escritórios contábeis ou daquelas empresas que possuem no seu grupo vários CNPJs, ou da RAIS negativa, então a gente não tem mais essa obrigação, grupo 1, 2 e 3. Olhe para uma coisa de cada vez, é o recado que eu quero dizer para vocês. Você precisa ter um bom sistema, porque quando a gente olha para todas essas obrigações que foram substituídas, que não foram substituídas, a quem está aqui participando sabe que no dia 31 de janeiro a gente sempre tinha a obrigação de fazer a transmissão da GFIP da competência 13, e ela já não existe mais. Então, nós, profissionais de RH, nós que atuamos nessa área, estamos vivendo um momento totalmente diferente, com substituição de obrigações, de informações. Nós não temos aqui uma nova obrigação, ela sai de um lugar e ela vai para um outro. E por algum momento ela fica de forma híbrida, como vai acontecer com o processo trabalhista quando a gente pensa no quê? A informação que vai para a DIRF e a informação que vai para o fundo de garantia. Porque essa informação ainda não está sendo substituída. Logo, nós só temos a informação do quê? O que vai para DCTF Web. Então, olhem para uma coisa de cada vez, não esqueçam de nada. A gente precisa realmente estar atento, a gente precisa cuidar da rotina e a gente tem que ter um bom sistema, porque não é fácil gerenciar tudo isso. Quando a gente pensa na substituição da RAIS também, a gente impacta na vida de muitos empregados, porque se eu não transmitir o evento de remuneração adequadamente, com a informação correta, eu vou estar impactando na vida do meu empregado. Então, como é importante. O evento que vem pela frente, que é a substituição do fundo de garantia, que é o FGTS Digital, e da DIRF, eles também precisam de muita atenção. Porque, principalmente da DIRF, né? Porque uma informação incorreta pode levar ali várias pessoas a caírem em uma malha fina ou ter informações declaradas
estão em desacordo com o informe de rendimentos que eles têm na vida real, quando a gente olha para o recibo de pagamento deles ou para o evento de remuneração lá no S1200, no S2299, no S2399. Então, a gente tem que, sim, ter um propósito, a gente tem que se equilibrar diante de tanta mudança. Eu estou olhando para essa figura aqui e estou só pensando, né? E que a gente aprendeu muito com tudo isso e que os sistemas também melhoraram com tudo isso, porque senão a gente não consegue mais trabalhar. A gente precisa realmente contar com um bom sistema. E por isso que quando a gente pensa em solução, eu coloquei só uma telinha, né? Você que está aqui nos acompanhando, o processo trabalhista no E-Social está dentro do módulo da folha de pagamento. Ele será liberado no dia 20, em versão beta. Então, somente aquelas empresas que tiverem processo vão ter acesso. Então, a gente resolveu fazer com o projeto piloto assim, do que liberar a versão para todos, porque não são todos que vão ter processo. E por quê? Porque no dia 16 entra em vigor a implementação S1.1. E daí, se alguém tiver essa necessidade, a gente vai liberar conforme demanda, então, essa informação, mas já está pronto, já está validado, a gente já tem o evento de retorno e nós já transmitimos também eventos para o social. E ele vai agregar a informação dentro do sistema da folha de pagamento. Então, neste primeiro momento, a gente está entregando ali, então, o 2500, o 2501 e com o retorno o 5501. Então, se você se interessou, se você tem dúvidas, acho que o momento agora é de olhar para as perguntas, olhar para as dúvidas. A Camila vai compartilhar um material bem interessante com vocês. Quando a gente pensa em processo trabalhista, a gente vai longe. Vamos olhar o que nós temos de dúvidas, perguntas. A necessidade de entrega de via física, ainda o PPP das atividades de risco ou agora somente é pelo E-Social? Até 31 de dezembro de 2022 é papel. Então, você vai precisar entregar. O que algumas empresas estão fazendo? Elas estão emitindo o PPP em papel e já se livrando deste compromisso, entregando para todos os seus empregados. Mas, sim, até 31 de dezembro de 2022, ele continua no papel. Com relação ao PPP em papel, para os funcionários que estão ativos na empresa desde antes de janeiro de 2023. Mas digamos que ocorra uma rescisão em 5 de 2023. Devo fazer o PPP em papel, do período até 12 de 2022, e as informações a partir de 1 vai estar no PPP eletrônico perfeito. Então, se lá no mês de maio você fizer uma rescisão de contrato do seu empregado, lá no mês de maio você vai ter o quê? Você vai ter a informação, então, do PPP em papel, com data fim 31 de 12 de 2022, e o funcionário vai acessar o meu INSS e vai ter acesso, então, às informações que você prestou para o E-Social através do evento S2240, que vão alimentar, então, o PPP eletrônico. Verbas do processo trabalhista foram indenizatórias, como de fato acontece na maioria quando do encerramento do processo. Devemos informar todos os eventos? Essa pergunta é ótima. Então, se você tem um processo trabalhista, de fato, muitas, elas são também somente de verbas indenizatórias, você tem que informar o evento S2500. Porque quando ela é indenizatória, ela não tem tributo de contribuição previdenciária e não tem imposto de renda retido na fonte. Logo, você não precisa fazer o envio do S2501. Então, o 2500 você precisa fazer. Empresas pertencentes ao grupo 3, mas não realizou nenhum envio do SSP durante o ano de 2022. Estes eventos devem ser enviados? Qual o risco? A empresa possui riscos? A empresa está, sim, com risco, porque ela não cumpriu com o cronograma, o cronograma não foi alterado, e ela precisa enviar, sim. Se a empresa não fizer o envio dos eventos, eu não vou ter a informação lá no meu INSS do PPP eletrônico. Os processos que estão em aberto, que estão em andamento.
Os processos em andamento deverão ser informados ou somente quando tiver a sentença final da Justiça do Trabalho. Isso não mudou, tá? O processo que está em andamento, até que eu não tenha uma decisão final, onde de fato o dinheiro cai na conta do empregado, que eu tenho que fazer a mesma forma que você tem hoje de fazer GFIP. Até que não chegue neste momento, você não informa nada no e-social. O processo, mesmo que ele esteja em andamento há 2, 3 anos, e agora, no dia 30 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, saiu uma decisão proferida e que a empresa precisa pagar X valor de indenização para este empregado, mais um valor de verba salarial, que tem remuneração para a Previdência, e mais um valor que é o valor de desconto do imposto de renda, aí sim, você já está. O ponto de corte é 1º de janeiro de 2023. É bem importante isso, tá? Então, se a decisão foi proferida em 2022, GFIP. Se ela foi proferida agora no ano de 2023, com trânsito em julgado, que teve ali o valor já a ser pago para o empregado, então é já no e-social. A responsabilidade de envio dos eventos do SST é a empresa de medicina do trabalho e o escritório de contabilidade. Que pergunta foi? Então, a responsabilidade ela é do empregador. E o empregador determina se é a sua empresa, o seu RH, o SESMIT ou a clínica que vai fazer o envio. Mas a responsabilidade ela é do empregador. Então, eu entendi a pergunta porque eu sou um escritório contábil, eu tenho vários clientes. Aqui eu acho que cabe uma conversa com o empregador e a clínica e que se faça um documento, um contrato ou algo assim de quem, os papéis, quem vai fazer o quê. É muito importante, por quê? O RH que desconhece as regras que tem lá no SST pode estar enviando informações erradas ou lá na folha de pagamento no S1200. Por exemplo, se lá na clínica alguém fez a informação que eu tenho um código de risco de agente nocivo, enquadrado na tabela 24, que dá direito a uma aposentadoria especial de 15, 20 ou 25 anos, e eu não informei isso no S1200, conforme a tabela 2, que é o FAI, financiamento da aposentadoria especial, eu vou ter um problema. Ou eu posso ter o contrário, eu posso estar fazendo essa informação no S1200 e a minha clínica não está fazendo. Então, tem que ter uma conversa entre as partes e tem que determinar quem. A não apresentação do PPP eletrônico agora em janeiro gera multa? Sim, por quê? Por que ela gera multa? É a multa de não ter o PPP em papel. Porque eu não posso mais ter o PPP em papel. Eu tenho que ter ele disponível no meu INSS, porque já houve uma substituição da obrigação. Então, a gente precisa ter este cuidado. Uma outra pergunta. Informe de rendimento deve ser entregue até a data, até que data, funcionários? Ele entrega até o dia, se não me falha a memória, se não mudou nada, era até 28 de fevereiro, tá? Então, isso sempre foi nessa data. Deixa eu verificar aqui, tem muitas perguntas. Empresa pertence, aqui já foi, os processos que estão em aberto também já foi. O lançamento precisa ser discriminado, por exemplo, horas extras, salário? Não. Sobre o processo trabalhista, quando a gente faz a informação no evento S2500, a gente faz a remuneração, que é remuneração, a gente faz a informação separada, então, da remuneração mensal, e a remuneração mensal engloba salário, hora extra, comissão, e a gente tem a informação separada do 13º salário. Então, não é aberto, que nem o S1200, tá? Onde eu localizo o formulário para preenchimento do PPP referente ao período de 31/12? Bom, se você buscar ele na IN 128, você vai ter um anexo que tem o PPP, que é o modelo. Dentro dos sistemas também tem este PPP. E se você buscar na internet, também vai estar lá o modelo, tá? Na metadados, nós temos um relatório que busca essa informação de acordo com o que eu cadastrei dentro do sistema. Nossa, tem tanta pergunta que vai subindo e descendo aqui. Deixa eu só me achar umas perguntas aqui. Qual a recomendação em relação às rescisões, tendo em vista que não temos a nova tabela de INSS? Ai, que chato isso, né? Todo ano acontece a mesma coisa. Bom, primeiro que nós temos a dúvida do salário mínimo. Segundo, essa tabela nunca saiu antes do dia 15. Infelizmente,
você vai ter que calcular todas as rescisões complementares. Se valor positivo, se você descontou a mais do empregado, você vai ter que pagá-lo. E se você descontou a menos, vira uma despesa do empregador. Então, dentro do sistema da metadados, se você fizer o cálculo, a gente tem artigo também que explica sobre isso, este é o procedimento a ser adotado. E nos outros sistemas, cada um tem que entender a regra de negócio do seu sistema. Referente ao processo trabalhista, deverá ter reconhecimento de vínculo? Depende, a gente vai ter 6 tipos, aliás, de processo. Eu posso ter processo com reconhecimento de vínculo, processo que eu não preciso ter o reconhecimento de vínculo, por quê? Porque a pessoa já é funcionária, por exemplo. A Marta ingressa com processo e reclama horas extras de 3 meses. É um exemplo hipotético. Eu não estou falando de reconhecimento de vínculo, eu estou falando do pagamento das verbas das horas extras de 3 meses. Então, o que a Marta vai precisar ter lá no processo? Eu vou ter que ter um 2500, eu vou lá dizer que a Marta já tem um S2200, porque ela já mandou a informação para o social. E eu vou mandar, então, a remuneração das horas extras dos 3 meses. Por quê? O que eu já informei no S1200, eu não vou informar novamente. Senão vai duplicar o meu salário de contribuição no CNIS. Pararam para pensar que a gente tem que ter esse cuidado? Agora, eu posso ter um reconhecimento de vínculo de alguém que eu não paguei nada e não informei em lugar nenhum. Daí eu vou ter que informar a remuneração. E daí eu também vou ter que recolher o fundo de garantia deste empregado. E daí eu vou ter que detalhar este valor mês a mês também. Ou eu posso ter um reconhecimento de vínculo de um empregado, de um estagiário que se transformou em empregado. Então, eu vou ter que, a mudança de categoria, tem muita informação no processo trabalhista. Daí eu vou ter que dizer que da categoria 901, ele passou para 101. Eu vou ter que fazer ali a informação, então, da remuneração que ele tinha quanto estagiário. E, neste caso, eu vou ter que recolher o fundo de garantia dele. E daí eu preciso ter a base para o recolhimento do FGTS dele, porque, quanto estagiário, ele não tinha o fundo de garantia. Então, a gente tem muita informação e muito cuidado, precisa ter muito cuidado com essas informações que a gente tem. Quem deve fazer os lançamentos no e-social? O contador informa que deve ser a empresa DSSP, a empresa DSSP informa que deve ser a contabilidade. É uma briga isso, né? Na verdade, vocês que precisam definir essa regra dentro da empresa de vocês. Não tem certo e errado, mas não dá para... primeiro que o responsável por esses dados é o dono da empresa. Ele quem vai responder. Aí ele tem que saber para quem ele vai delegar essa responsabilidade. Se é o escritório que vai fazer ou se é a clínica que vai fazer. Então, tem clínicas que estão preparadas, tem muitas clínicas que usam nosso sistema Madu, que já estão prontas, que geram XML, que já transmitem os eventos para o social, ou tem outros sistemas. Então, é necessário conversar, alinhar, eu digo mais, fazer contratos e definir papéis. Porque de quem que é essa responsabilidade? O informe aqui já respondi. Se eu receber de um cliente o processo, já respondi. A responsabilidade. Esses novos eventos, eles vão possibilitar o cancelamento de data de demissão no e-social sem a necessidade de reabrir as folhas anteriores? Depende. Depende por quê? Porque por que eu cancelaria uma rescisão através de um processo? Se eu tivesse que fazer uma reintegração, aí eu vou ter que gerar um evento S2298. E daí, quando a gente gera o 2298, ele também integra lá com a folha de pagamento. Então, cada situação precisa ser olhada com muito cuidado, tá? Por quê? Porque eu posso ter o envio dos eventos 2500 e 2501 no escritório de advocacia, a uma empresa jurídica que cuide disso? Pode. Só que, dependendo da situação, eu vou precisar retificar um 2200, eu vou precisar retificar um 2300, porque se mudou a data de admissão, se mudou a data de desligamento, eu vou precisar retificar um 2299 ou um 2399. Daí é que a gente precisa ter a comunicação. Então, mesmo que seja de forma híbrida, que parte esteja lá no escritório de advocacia,
a gente precisa ter um workflow, a gente precisa conversar e alinhar. De quem é. Sabe aquele checklist? Eu já enviei o 2200, não, por exemplo, eu tenho um processo que a pessoa continua trabalhando. Eu tive que um reconhecimento de vínculo e que não houve rescisão. O que pode acontecer, tá? Eu vou ter que mandar um 2200. Não basta enviar um 2500. Eu posso ter um 2500 somente com data de desligamento, quando eu já tive um 2200. Então, várias informações aqui precisam ter que ser avaliadas, têm que ser estudadas, para que a gente faça a informação de forma correta. As perguntas, tem muita pergunta aqui. Se a empresa tem, tá, já falei. Se um colaborador antigo solicitar o PPP para a aposentadoria, no PPP eletrônico teremos que preencher manual de informação? Ou PPP físico até 31/12 e eletrônico? Ah, entendi. Bom, você tem um funcionário que não trabalha mais na sua empresa e que ele precisa do PPP para a aposentadoria, quer dizer, ele se desligou antes de 1º de janeiro de 2023, você só entrega o PPP papel, tá? Agora, se ele se desligou em 2023, ele tem que ter o papel e a informação lá no meu INSS que você enviou através do evento S2240. A empresa deve entregar o informe de rendimentos a todos os funcionários, mesmo aqueles que não tiveram retenção? Sim, na verdade, por quê? O empregado não tem só um vínculo de emprego. Ele tem vários vínculos de empresa. Então, a empresa, ele pode trabalhar como autônomo numa empresa, empregado em outra empresa, ele pode acumular rendas. Então, o correto seria entregar para todos e não somente para aqueles que tiveram retenção ou que estiveram lá na faixa. Eu vi perguntas aqui sobre o programa Mais Mulher. A Camila fez um artigo maravilhoso sobre isso, ela está compartilhando aí com vocês, que fala sobre isso, as mudanças que tiveram e o que vem pela frente aqui também. E se for feito um acordo extrajudicial, terá que ser feito o lançamento no E-Social? Sempre que eu tenho um acordo ou uma sentença de um processo trabalhista, ele tem que passar pelo E-Social. E quando a gente tem um acordo e que eu não sei o valor de cada mês, por exemplo, eu paguei para a Marta 20 mil reais. Mas eu não sei quanto é de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu sei que o processo ele é de janeiro até outubro de um determinado ano, quer dizer, 20 mil de 10 meses. Daí a gente faz um rateio e diz, bom, a remuneração de janeiro é 2 mil, fevereiro 2 mil, a gente pegou 20 mil e dividiu por 10. Isso serve somente para acordo, porque quando a gente tem sentença, existe cálculo ali de liquidação e daí a gente tem o valor detalhado mês a mês. Então, vocês podem ali, se alguém que tem interesse em conhecer, que quer que um dos nossos consultores entre em contato, por gentileza, podem dizer ali, colocar eu quero, se quiserem reforçar e colocar ali o número de celular ou o número de e-mail, um dos nossos consultores vai fazer contato com vocês. É interessante sempre olhar, receber essa avaliação, porque alguém está entrando em contato, a gente consegue avaliar o que a gente tem e o que a gente não tem. Antes de encerrar. Ah, muito bem. Mais perguntas. Já tem prazo para a substituição do Fundo de Garantia do Imposto de Renda? O DARF é lá no mês de maio. E o Fundo de Garantia, previsão setembro. Nada certo ainda, tá? Se nós tivermos um colaborador ativo que vai dar entrada na aposentadoria, o PPP será totalmente eletrônico? Não. Pensa que eu, Marta, estou ingressando com a minha aposentadoria. Até 31/12 de 2022, o meu PPP é papel. Somente a partir de 1º de janeiro ele é eletrônico. Então, é importante. Então, nós queremos lembrar você que este é o momento que você pode avaliar o seu sistema, que você é capaz de avaliar a sua rotina de trabalho, e que se você tiver interesse, novamente, coloca ali eu quero, que um dos nossos consultores vai fazer contato com vocês e vai mostrar, então, sem compromisso nenhum, é apenas uma conversa. Então, acho que vale a pena começar o ano avaliando tudo que nós temos dentro da nossa casa, tudo que nós estamos fazendo,
E assim, olhando para essas novas rotinas, cada vez mais nós precisamos de ferramentas inteligentes, porque o nosso dia a dia também não é simples. Quando a gente pensa em e-social, quando a gente pensa em todas essas substituições, o que vem pela frente, cada vez mais a gente precisa de cuidado, cuidado com as informações. Então, não sei se temos aqui mais perguntas, acho que foram. Nossa, gostei das perguntas e do nível das perguntas que nós tivemos aqui hoje de tarde. Por quê? Novamente, quando nós pensamos em processo trabalhista, eu vou muito longe, eu gosto sempre de reforçar. A gente vem de um cenário que muitos nem sabem fazer informação em GFIP, ou que muitos nem fazem informação corretamente, ou que muitos nem fazem informação na DIRF, quando eu tenho um pagamento somente de verbas indenizatórias, que a gente sabe que é um rendimento isento, que a gente sabe que ele precisa fazer parte do informe de rendimentos. Então, quando a gente olha para essas substituições, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que ter esse olhar. É por isso que eu coloquei, nós colocamos aquela imagem do mar em barquinho, ou aquelas pedras onde nós estamos ali, vamos pensar em equilíbrio, como é que nós estamos olhando para tudo isso, tá? Porque quando a gente tem um processo trabalhista, a gente tem um agravante, nem sempre a gente observa que a contribuição e o informe GFIP deveria ser detalhado mês a mês, para não ter um impacto lá na aposentadoria do meu empregado. Então, o E-Social vem com essa mudança bem interessante, que realmente agora os nossos empregados, eu posso ter num evento S2500 até 30 anos de informações de detalhamento de salário de contribuição, que é o tempo que conta para a aposentadoria. Olha que interessante isso. Então, imaginem que eu tenho um processo trabalhista, que eu estou reclamando horas extras dos últimos 5 anos. Então, eu vou ter que detalhar o valor mês a mês, o valor da hora extra que é de cada mês, de cada ano. E não é o valor da hora extra, é o valor do meu rendimento, que é o que é de natureza salarial. Então, poderia ter hora extra, mais comissão, mais salário, que a gente joga essa informação tudo num campo só. Então, olhando para o cenário que a gente tinha na GFIP, eu diria que essa rotina vai ficar mais simples, porque eu só tenho uma tela, isso seja no sistema, no E-Social, onde eu vou ter o mês e a remuneração, o mês e a remuneração. E claro que eu vou precisar detalhar, então, o que é de 13º salário. Eu também preciso detalhar se houve pagamento direto do fundo de garantia do empregado, daí eu tenho que colocar a base de cálculo do valor que eu paguei direto para o meu empregado. Eu vou ter que fazer a informação separada também do aviso pré-indenizado, do 13º sobre aviso pré-indenizado, eu vou ter que fazer a informação separada também dos valores indenizatórios. Por quê? Porque tudo isso depois, quando penso em contribuição base de cálculo, eu tenho um evento S2501 que eu vou recolher as contribuições previdenciárias, e esse evento, se eu vou fazer somente a guia em uma competência, eu vou ter o detalhamento somente numa competência, não vou ter uma guia para cada mês, é uma guia única com o código de receita. Então, se eu tiver um parcelamento, 5 parcelas, então eu vou ter o 2500 detalhado com os meses, e o 2501 daí eu paguei o valor em janeiro, fevereiro e março. Então, eu vou ter um período de competência janeiro, fevereiro e março, um valor que é de cada um dos meses para recolhimento. E ele integra lá na DCTF Web, cada um com o seu mês, conforme eu transmiti no evento S2501. Quando a gente pensa na dinâmica dos eventos, eu gosto sempre de comparar, e eu estudei, assim, eu tentei entender, porque em algum momento até saiu fumaça da minha cabeça, o 2500, ele é a ficha financeira, detalhada mês a mês, onde eu tenho os dados do contrato da pessoa. O 2501 é algo que eu consolido, que não é detalhado, não é analítico. Então, eu posso ter um 2501 de vários processos, né? E eu vou detalhar ali, então, o processo, o CPF e os valores ali das contribuições que eu tenho. Estou falando para vocês, eu estou visualizando o layout que está no manual. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta aqui. Será possível consultar o PPP também pela CTPS digital? Pelo que eu saiba, não, tá? Vai estar lá no meu INSS.
Então, pessoas queridas, com muita gratidão no meu coração que nós já finalizamos essa webinar deste dia 10 de janeiro de 2023. E novamente eu faço a pergunta: o que nós podemos esperar para o ano de 2023? Eu acho que o ano de 2024 vai ser mais tranquilo. Mas o ano de 2023 ainda nós estamos aqui navegando entre obrigações que estão sendo substituídas. A Camila compartilhou ali com vocês um material riquíssimo. Então, olhem para todo esse material com muito carinho, porque nós temos a substituição da DIRP pela frente, nós temos o FGTS digital, nós temos muitas coisas que ainda vão acontecer. Pode ser que haja prorrogação do processo, mas não depende somente de mudança de data de cronograma, e sim de instrução normativa. Então, a gente precisa estar atento. Como a gente ainda não tem a tabela do INSS, como colocaram aqui na pergunta, como a gente teve ali a indecisão ainda do salário mínimo, aquela coisa do mês de janeiro, né, que começa totalmente confusa e que nós, profissionais de RH, sempre precisamos estar atentos e buscando. E quando nós vamos analisar a substituição da DIRP, a gente tem que ter um cuidado muito especial com a tabela 21, que é a correlação que a gente faz das rubricas versus tabela 21, tá? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas este ano, e que este ano flua com muito amor e que, com muita abundância também, que é o que nós precisamos. Até a próxima!